Bem-vindo ao AdamaCast, uma iniciativa da Adama que visa discutir os principais temas relacionados à agricultura, né? Estamos aqui especialmente no AdamaCast Herbicidas, né? Um bloco dedicado aí à discussão de herbicidas, olhando muito para as tendências e desafios do manejo de plantas daninhas. E neste episódio de hoje, né, o terceiro episódio, nós vamos abordar o uso de pré-emergentes, tá? Uma importante ferramenta diante de um cenário atual que nós temos aí, né, para a gente se deparar, né, no que diz respeito à agricultura. E para discutir esse tema de pré-emergentes, temos aqui o nosso colega Fernando Adegas, pesquisador da Embrapa, e também o nosso colega santista Marcelo Gimenez, gerente de desenvolvimento de mercado da Adama. Obrigado vocês dois. Eu sou o Vinícius Boleta, né? Gerente de herbicidas da Adama. Obrigado a você que está nos acompanhando aí. Fernando, fica à vontade para se apresentar aí rapidamente. Vinícius, Marcelo, mais uma vez eu agradeço estar participando, né, no nome da Embrapa, desse terceiro episódio do podcast sobre herbicidas, hoje discutindo sobre a questão dos pré-emergentes, né? Exato. Uma tecnologia muito interessante. Acho que vamos ter bastante coisa para conversar. Espero que a gente possa passar as informações e ajudar o setor produtivo com essa importante tecnologia na área de controle de plantas daninhas. Obrigado pelo convite mais uma vez, estamos juntos aqui. Nós que agradecemos. Sem dúvida. Obrigado, Fernando. Obrigado, Vinícius, também pela oportunidade. Acho que é um tema bastante pertinente. Nós vamos falar um pouquinho aí de quebra de paradigma, né? Então, a gente sabe que foi muito utilizado pré-emergente, geração glifosato acabou com o uso de pré-emergente, agora a gente começa a voltar, né, Fernando? De falar um pouquinho aí de novo de como a gente vai conseguir adaptar essa modalidade e essa tecnologia de uma forma assertiva e sustentável. Talvez é por isso que vocês brincam, né? Que é a volta dos que não foram, né? É isso aí ou tem outras razões, Fernando? Gente que tem um pouco mais de experiência, não vou falar que nós somos mais velhos, né? Mas chamam de dinossauro alguns colegas. Nós já vivemos essa era, né? Como o Marcelo falou, de antes das culturas geneticamente modificadas, principalmente a soja RR, né? Sim. Que se utilizava muito pré-emergente, né? E esse termo, a volta dos que não foram, foi muito engraçado, né? Acho que vale a pena colocar o nome do autor, pessoa, né? Que criou. Na verdade, foi no Congresso de Curitiba, Congresso de Plantas Daninhas de Curitiba, uns anos atrás, e o professor Rubem da UEM, que é um grande amigo, uma das pessoas que mais conhece o pré-emergente no Brasil, né? Nós achamos importante tratar desse tema no Congresso, então teve uma mesa redonda específica de pré-emergente, e ele falou assim, vamos colocar esse nome mesmo, porque é a volta dos que não foram, né? Legal. E por que a volta dos que não foram, viu, Vinícius? Porque assim, o pré-emergente, a gente pode falar que foi a primeira etapa, ou a grande etapa do manejo de plantas daninhas no Brasil, né? Isso começou na década de 70, 80 até 90, se utilizava muito pré-emergente, características, ótimos produtos, amplo espectro de controle, 35, 40 dias de residual, né? E aí começou a aparecer os primeiros casos de resistência, né? Porque na verdade eram os primeiros, utilizava quase os mesmos mecanismos, mas também começaram a fazer plantio direto, né? Foi a época de fazer plantio direto. E alguns pesquisadores como eu, é a minha culpa, né? A gente, para incentivar o plantio direto, a gente falou, produtor de alta tecnologia que vai usar pós-emergente, para não usar o pré, para não movimentar o solo, porque muitos dos prés exigiam movimentação de solo, incorporação desses produtos, né? Então a gente falava que era um produtor de baixa tecnologia, alta tecnologia que faz plantio direto. Então assim, fui um dos responsáveis para fomentar o uso de pós e para fomentar o uso de pós, parar de usar pré, né? Então, na verdade, foi uma situação, um período específico, né? Mas os pré-emergentes realmente nunca deveriam ter saído, e não saíram do sistema, só diminuíram a utilização, e por isso que é a volta dos que não foram, né? Então aí, e hoje realmente, até coloca assim, é uma volta necessária, o aumento necessário desses produtos para compor todo esse manejo químico que, só para começar esse nosso bate-papo, não existe produtor hoje de pré-emergente, produtor de pós-emergente, produtor de dessecação, ou produtor de especificamente um transgênico ou outro. O produtor hoje é que pega as boas características de fazer uma boa dessecação, é um produtor de dessecação, mais pré, mais pós, seja a transgenia que ele vai utilizar. Esse é um bom produtor atual. E o pré faz parte do manejo, né, da tecnologia a ser utilizado por esse bom produtor hoje e do futuro. Boa. Acho que até para falar um pouquinho, né, de dados de mercado, hoje nós estamos falando
Na cultura da soja, basicamente 40% apenas da soja adota pré-emergentes. Então, a gente tem um papel, né, enquanto formadores de opinião, né, difusores de tecnologia, de que a gente precisa conscientizar os não usuários a começarem a adotar, né, pré-emergentes. Esse é o primeiro desafio. E depois, né, o segundo desafio, que talvez seria até um pouco mais tranquilo, né, é a escolha, né, de quais herbicidas a gente utilizar. Então, acho que isso é bastante importante também a gente colocar. A adoção ainda ela é muito aquém frente ao desafio que a gente tem, né? A gente deveria estar talvez num patamar diferente, mas é normal. É um processo de aculturamento, é um processo de aprendizado. E muito frente aos benefícios, né? Acho que você comentou muito bem. Eu tenho muitos benefícios enquanto produtor rural na utilização dessas metodologias de controle de plantas daninhas. Para a gente balizar no começo, Vinícius, Fernando, eu queria, Fernando, te pedir um auxílio para que a gente contextualizasse o que efetivamente é um pré-emergente. É o pré da cultura? É o pré da planta daninha? Isso às vezes acaba ficando um pouco confuso no campo também, né? O que é o pós-emergente, o que é o pré, e para que a gente consiga dar um pontapé inicial aqui. Tá bom. Às vezes vai falando, né, Marcelo? Esquece de pontuar. Pré-emergente é aquele produto que tem efeito no solo, um efeito residual de controlar as plantas daninhas antes delas emergirem. Então, é produto que a gente pré-emergente, né? Às vezes até usa alguns produtos desses dentro da cultura, né? Mas pensando em planta daninha, é aquele produto que vai controlar a planta daninha de uma forma residual, quer dizer, produto de solo, né? Antes da planta daninha nascer, ou não deixar ela nascer. Ou não deixar nascer. O mais correto, né? Ou não deixar ela germinar, ou não deixar ela emergir, né? Então, sim. Olha que interessante. Então a gente precisa, né, Vinícius, controlar uma planta que ela ainda não existe. Ela é semente. Então isso vai nos dar também uma viabilidade, um benefício adicional em manejo de plantas resistentes. Hoje a gente discutiu muito, né, aí nos episódios anteriores e, por favor, voltem lá para que vocês fiquem atualizados sobre resistência de plantas e que tipo de rotação de ativos é necessário. E a gente termina agora aqui nesse manejo de resistência de plantas daninhas falando de pré-emergente. Então, Fernando, falando um pouquinho para nós aí em termos de espectro de controle, a gente sabe que na pós-emergência os produtos são um pouco mais limitados, né? Então eu tenho uma resistência maior para produto A, B e C de acordo com o tamanho de planta. Planta um pouco maior tem uma tolerância maior, plantas menores têm tolerâncias menores. Falando de pré-emergente, como que está o cenário hoje de seletividade para o nosso alvo, no caso, planta daninha? Marcelo, posso só começar um pouquinho antes falando assim, por que a gente deve, já explicamos por que a gente deve utilizar, por que deve fazer parte desse sistema que nós comentamos. Eu sempre coloco que ele tem 4 características, Marcelo, eu acho que você já citou quase as 4, né? Mas a primeira característica do pré, por que nós vamos utilizar o pré? De novo, né? O pré não vai deixar a planta nascer, grosseiramente, né? Então ele vai evitar a mato-competição inicial, que é justamente a mato-competição. Se a planta estiver ali, ela vai competir por água, luz, nutrientes e vai diminuir a produtividade. Primeira coisa que o pré faz, ajuda a gente não perder para a planta daninha. Ótimo. Além da boa dessecação também, ok? Perfeito. Mas vai deixar a cultura sair. Dessecação para a cultura sair no limpo e essa para permanecer no limpo. Primeiro ponto. O segundo ponto importante é que a gente normalmente vai ter uma flexibilidade maior para aplicar o pós. Então, se a gente tem o pré, ele vai ter um período que vai atrasar aquelas germinações que teria a planta daninha. Então, se a gente, e sempre lembra, produtor de pré mais pós, né? Às vezes até consegue fazer só pré, mas a ideia é pré mais pós. Se ele for aplicar para frente, a planta vai estar pequena. Então, ele vai ajudar o pós. Perfeito. E o terceiro ponto é que vai dar uma flexibilidade da operacionalização na propriedade. Imagina se ele só está pensando no pós-emergente, Vinícius. Plantei, só vou fazer pós. Chove uma semana. A planta escapou de estágio. Quando você tem o pré, você começa a ter flexibilidade na operacionalização. Lembra, operacional é importante? Sim. O pré vai ajudar na operacionalização. E o quarto ponto, que é esse que você falou, Marcelo, é que os pré-emergentes vão dar a possibilidade de você rotacionar herbicidas que a gente não utilizaria ou normalmente não utiliza em pós. Então, são esses 4 conceitos, né? O produtor vai ajudar muito o produtor, principalmente nos 2 do meio que eu falei. Flexibilidade para o pós e operacional. Mas a mato-competição é importante e a diversificação também, né? Então, assim, é um pouco antes de falar da tua pergunta, vamos entrar nessa última, então, que é a parte da rotação de produto, né? Então, aí tem 2 coisas, né, Marcelo? O pré hoje,
principalmente com os produtos novos que estão vindo, associações de 2 ativos, está dando um espectro melhor de controle. E essa é uma coisa importante. Porque o pré ele precisa fazer o quê? Controlar a folha larga e folha estreita. Exato. Se ele controlar só a folha larga, eu vou ter que fazer 2 de pós para a folha larga. Se ele controlar só a folha estreita, eu vou ter que fazer 2, né, para a folha larga que escapou, e vice-versa. Né? Exato. Então, essa é uma coisa importante. A possibilidade hoje desses ativos, Marcelo, que a gente não tem muito em pós, né? Apesar que está vindo algumas associações em pós, mas o pré está nos dando esse espectro melhor de controle. Então, essa é a primeira coisa interessante desses novos produtos em pré-emergência. Né? Não é mais, a gente não precisa de um... Hoje foi interessante isso que você falou, o espectro é mais importante do que o período. Então, se a gente controlar a folha larga e folha estreita por 20, 25 dias, 30 dias, está ótimo. É o que me garante, né? Melhor do que você controlar só a folha larga por 45 dias ou folha estreita por... Né? Então, importante espectro, lógico, período. Quanto período maior, melhor. Mas espectro é importante. E os novos, eu digo os novos, né? Porque, até me alongando essa primeira bate-papo, vendo assim o histórico dos prédios. O histórico dos prédios foram aqueles prédios antigos que eu digo que foram utilizados no passado, mais específicos para folha larga, para folha estreita, com um grande período. Aí vem as primeiras associações de 2 ativos, né? Certo. Que já veio no passado. E hoje tem vendo mais de 2 ativos ou 2 ativos com um pouco mais de complexidade que a geração 3 desses produtos novos que tem no mercado, com melhor formulação e assim por diante. Então, assim, de novo, espectro é importante e o pré-emergente nos está dando, ou tem alguns produtos que nos oferecem isso hoje, Marcelo. E um ponto para contribuir nessa discussão aí do período, né, Fernando? Qual que é o período total de prevenção à interferência, por exemplo, na cultura da soja, né? E talvez isso explique o porquê que não precisamos muitas vezes de pré-emergentes com 50 dias de residual, mas talvez 30 que tenha espectro, né? Graminicida, né? E latifolicida seja muito mais importante dentro desse contexto, né? Então, Vinícius, isso varia de região para região, né? De situação para situação, e também de tipo de cultivar, se é um ciclo maior ou menor. Mas a gente tem visto que nos trabalhos que a gente tem feito e outros colegas também, que ao redor de 25 dias, se você der essa proteção de 25 dias, depois aquela planta, se nascer alguma planta depois de 20, 25 dias, ela vai estar pequena, né? Isso. E a soja já vai estar com uma condição... A soja consegue competir um pouco mais. Então, só complementar. Então, eu diria assim, se nós tivermos um pré que controla folha larga e folha estreita em torno de 20, 25 dias, ele vai fazer o que nós estamos precisando de evitar a mata competição e ajudar para a gente fazer o controle posteriormente com o pós. Pode, às vezes, quando você tem uma seca no final e tem bastante mato, você pode também ter uma competição por enchimento de grão, tal, mas não é normal. Então, limpando até o pré nos dando 25 dias, a gente poder complementar, depois a soja fecha. Aí a soja briga com ela lá na frente. Né? Vamos torcer para isso. Carregue, né? Perfeito. E aqui a gente adotou, né? Acho que você tocou num ponto muito interessante, Vinícius. Quando a gente fala de espectro, a gente fala de período de competição, porque obrigatoriamente nos faz a necessidade de você mapear a área. Você precisa saber o que você tem na tua área para que você escolha o produto da forma correta no quesito pré-emergente. Mas mais do que isso, nós como Brasil, nós somos singulares nessa área, principalmente no sentido de plantio direto. Né? Então hoje, além disso, acho que o Fernando comentou bem no início, né, Vinícius, de que nós precisamos controlar a semente. A gente precisa que o produto atinja a semente no solo. E do plantio direto, do surgimento do plantio direto para cá, nós estamos falando de uma proteção de palha, né, de variedades, de quantidades aleatórias, mas de 15, 20 toneladas por hectare. E essa palha, além de uma barreira física, ela é um isolante térmico, né? Ela não deixa de ser uma folha, né? Então ela também absorve o produto, ela retém esse produto, mas eu preciso que eu atinja a semente. Então, o meu ponto aqui, Fernando, é que você nos ajudasse a entender quais são as características importantes, depois que eu mapeei a minha área, depois que eu entendi quanto tempo eu preciso manter minha lavoura no limpo, que características eu preciso olhar o meu produto para que eu consiga transpor essa palha, atingir e efetivamente efetuar o controle. Marcelo, muito bom. E vamos começar assim com o geral diferenciar do pré do pós-emergente, né? Então vamos lá. Para o pós, o que eu preciso saber para aplicar o pós? Eu vou olhar, essa planta está ali, estádio, condição climática, apliquei. Pronto. Pré, pessoal, não vou dizer infelizmente, eu vou dizer felizmente, nós precisamos de maiores conhecimentos para utilizar pré-emergente. Quem está ouvindo o podcast, isso não é uma coisa ruim, gente. É uma coisa boa, porque é uma boa oportunidade, ótima oportunidade para melhorar a qualidade técnica dos agricultores, dos técnicos, dos operadores, enfim. Mas nós vamos precisar ter maior conhecimento. Então, vou começar, Marcelo, falando algumas coisas, né, em relação ao produto.
que você precisa saber, por exemplo, de glifosato em fósforo para aplicar? Talvez nada, muito pouca coisa. Pré, você vai precisar saber características físico-químicas para ver se esse produto ele é mais solúvel. Se ele sendo mais solúvel, se eu posso aplicar ele com um período mais seco, com solo mais seco, solo mais úmido, se ele fotodecompõe, se ele fica agregado, empalhado ou não. Isso tudo são características físico-químicas que cada produto tem diferente. Então, assim, quando a gente fala em pré, a gente pensa em eficácia, né? Eficácia é uma coisa, mas e essas características? Então, vamos lá, Marcelo. Essas características podem fazer o quê? Tem produto que passa mais facilmente na palha e outros não, ficam mais retidos na palha. E vamos lembrar o seguinte, pessoal, palha é importante no sistema. Palha, cobertura, tem ótimo. que ter e que continue. Tem que ter, continue, e aí o herbicida vai complementar. A palha vai ajudar o herbicida. Mas aí nós estamos entendendo o seguinte, alguns têm mais dificuldade de passar na palha. Características físico-químicas, né? Aí a gente vai saber, se esse tem mais dificuldade, se eu vou ter que aplicar talvez próximo numa situação que tem uma chuva, porque se ele ficar na palha, a chuva pode descer, ou umidade, né? Então assim, ou a quantidade de palha, talvez eu vou ter que trocar esse produto, esse eu não posso utilizar. Ou eu tenho um produto que ele é restritivo, mas a formulação me deu a opção dele deixar passar na palha. Lembra, nós falamos sobre formulação no episódio passado? Olha que interessante a importância da formulação. Então, Marcelo, passar na palhada, umidade de solo, características, está muito relacionado a características físico-químicas de alguns herbicidas. Um exemplo, né? Tem um herbicida que você pode aplicar com solo seco, um pré-emergente, ele talvez aguente, né? 7, 10, até 15 dias sem chuva. Vem umidade, ele funciona. Tem outro que você aplicou, se não tiver umidade, ele perde por 7 dias. Ele já não funciona mais. Já não funciona. Então, assim, de novo, o conhecimento pela pré-emergente é mais complexo e tem interações, né? Então, falando, você já falou palha, já falei solo, já falei umidade, né? Então, essa é uma outra característica interessante. Conhecer o produto, características dos produtos e as interações desse produto com características de, nem dizer de solo, né? Mas condições que tem no terreno. Você lembrou bem, né, Marcelo? Pessoal, pré-emergente precisa estar no solo. Se ele ficar na parte verde, posso aplicar pré-emergente junto à dessecação, mas se aplicar na parte verde, ele vai ficar na parte verde, não chegou no solo. Se um que não desce na parada, vai ficar na parada. Então, como eu posso fazer esse produto chegar ali? E aí, aproveitando, Vinícius e Marcelo, essa tem sido talvez algum dos problemas para talvez a área não aumentar. Porque às vezes, ele, como é um produto mais técnico, utilizou em algumas situações que ele não teve o efeito desejado. Será que aí não é nem a tecnologia de aplicação, a situação de aplicação foi a mais correta? São coisas mais técnicas. A experiência conta muito, né? E nesse ponto eu queria até pedir sua ajuda, Vinícius, para falar um pouquinho da tendência. O Vinícius está à frente da estratégia aí de herbicidas para o Brasil e tem acompanhado muito de perto essa evolução do segmento. E aí a gente falou muito de palha e eu li há pouco tempo atrás que existe uma variabilidade de temperatura de até 20 graus, né? 20 graus sobre a palha, embaixo da palha. Isso interfere diretamente na disponibilidade do produto. Como que está, Vinícius, essa evolução no cenário em termos de novos ativos ou de formulação? Qual que é a tendência hoje do segmento para o Brasil? Hoje eu acho que nós temos inúmeras opções, né, de produtos, muitos produtos bons. O nosso maior desafio é, primeiro, fazer a adoção aumentar, para a gente conseguir ter um sistema mais sustentável, né, um sistema produtivo. E aí depois vem o segundo desafio, que é na escolha. E é na escolha que nós, né, como empresa, uma indústria química, né, de proteção de cultivos, que entra muito do nosso objetivo, né? Através da nossa promessa de marca, né, de escutar, entender, entregar, a gente via essa dificuldade dos produtores em confiarem num bom pré-emergente que pudesse, em situações de palha, descer a palha e atingir o solo. E, ao mesmo tempo, não ter um impacto, né, da questão de fitotoxicidade na cultura da soja, ou seja, ser um produto mais seletivo, certo? Para ajudar, né, no final do dia, essa adoção até aumentar. Na medida que você tira essas objeções, você naturalmente aumenta a adoção. Então, nós, enquanto empresa, né, estamos também, assim como nós falamos nos episódios anteriores, né, investindo em formulações na área de herbicidas pré-emergentes. A prova disso é o Apresa. Nós lançamos a Apresa não tem 2 anos, né? E é um produto de formulação OD, tá? Uma formulação TOV, que é uma formulação que permite os ativos descerem mais facilmente a palha, encontrarem, né, de maneira mais eficaz o solo
e aí poderem fazer realmente o efeito que eles né, foram produzidos, né? Então, esse é o objetivo da nossa tecnologia de formulação em herbicidas, né? A Somar, obviamente, a gente precisa entregar, né? E o Apresa faz esse trabalho também, espectro de controle e esse residual aí de até 30 dias, né? Dentro da cultura da soja, por exemplo. Um produto bastante estável e seletivo para a cultura. Então, a gente procurou, no desenvolvimento do Apresa, olhar essas características importantes. Eu preciso ter um produto que seja seletivo, preciso ter um produto que, numa situação de palha, desça a palha, e preciso ter um produto que se comporte bem no solo, no que diz respeito à proteção dos ativos contra a fotodegradação, enfim, luminosidade, né? E o trabalho que esse produto vai fazer no solo. Então, a gente também usou isso no Apresa, né? Quando nós desenvolvemos esse produto e estamos no 2º ano dele e tem ido muito bem nas diversas regiões, né? Seja em Cerrado, seja no sul do país, nas diversas ervas que a gente tem de dificuldade, né? Pé de galinha, buva, amargoso. Então, um espectro bastante interessante, principalmente nessas ervas de difícil controle. Então, acho que vem muito num momento muito importante, né, do sistema produtivo. Fernando, olha que interessante, né? A gente está aqui no 3º episódio, a gente falou dias atrás aí sobre formulação, a gente voltou a falar de formulação, a gente está falando das dificuldades de aplicação, então a gente voltou de falar tecnologia de aplicação, então nós estamos num ambiente muito integrado, sistema de produção muito integrado. Eu acho que a gente também tem evoluído enquanto segmento da agricultura, de que nós não conseguimos mais falar de culturas, a gente fala de sistema produtivo, então ou é soja, milho e cereais de inverno para o sul, ou é soja, algodão para o cerrado, ou é soja e fruticultura. De que forma o meu cuidado precisa ter com relação a carry-over, né? Acho que a gente ouve muito essa palavra mágica aí no campo, mas o que efetivamente é isso? E onde eu preciso prestar atenção isso tecnicamente? Como que é o português de carry-over? Para facilitar ainda mais. Eu ia começar falando sobre isso. Talvez seja a única termo técnico a gente não consegue traduzir ao pé da letra assim. E eu não gosto de utilizar termos americanizados para essas situações, mas ele ficou e eu acho que até o produtor já entendeu um pouco. Então, vamos aceitar o carry-over, né? Mas só para explicar, né? O carry-over é aquele quando você aplica um produto nessa cultura, né? Ele pode dar um residual, quer dizer, ficar no solo e dar algum problema para outra cultura seguinte, né? Então, é esse residual do produto. Mas é interessante, só aproveitando aquilo que o Vinícius falou, Marcelo, e você também, sobre a questão de adoção, né? E aí vai entrar um pouco do carry-over. Quando a gente pergunta, está rodando, né? Está visitando os agricultores, os técnicos, pergunta-se, por que você não aumenta o pré-emergente? Por que não usa o pré-emergente? A resposta é, a primeira resposta, seletividade. Tem medo da questão de fito para a cultura. A segunda era carry-over. Era carry-over, assim, mas eu vou utilizar nesses sistemas intensivos, né? Se eu aplicar, você vai ficar perguntando. Então, tinha um receio também. Sim. Eu falo que tinha que ter mudado um pouquinho, talvez vou falar um pouquinho de carry-over. E o terceiro é a questão da eficácia. Estou tirando tudo para falar do custo, né? Normalmente o custo era primeiro, mas é que custo, assim, eu quero tirar da parte técnica, né? Porque acho que o custo entra na parte de planejamento, eu acho que cada um que está ouvindo esse podcast, seja produtor ou técnico, lógico, o custo tem que fazer parte, mas assim, tem que ser incorporado na parte técnica. Uma coisa que é barata, né? Eu citei meu pai num dos podcasts, vou citar outra coisa. Ele fala assim, meu pai sempre fala assim, eu sou muito pobre para comprar coisa ruim. Exato. Então assim, tem que ser um custo-benefício, né? Lógico, o preço é uma coisa que faz parte, mas tem que ver o benefício que isso traz. Então, às vezes o investimento um pouco maior vai me dar um resultado que compense isso. De novo, vamos voltar para a rentabilidade, né, Marcelo? Mas vamos lá. Então, vou começar pelo carry-over, mas depois eu queria falar um pouco de seletividade, Marcelo, tá? Sim. Então, assim, o carry-over é uma coisa preocupante? Sim. Nos nossos sistemas intensivos, se eu estou utilizando alguma coisa na soja, vamos pegar a soja como a planta principal. Poxa, eu não quero que esse herbicida aqui me dê problema para a cultura seguinte. O que a gente tem visto é que com esses novos produtos que estão chegando no mercado, você citou um deles, né? Ou as doses que são utilizadas de alguns outros produtos, elas têm sido, se for no ano normal, tá? For no ano normal. Se chover aqueles da cultura da soja 300, 400, 500 milímetros, que é para produzir soja, possivelmente nós vamos ter a degradação desses produtos, da maioria dos produtos. Existem alguns que nós precisamos tomar mais cuidado, talvez os mais menos seletivos para algodão, que tem uma sequência, que é no cerrado, que é já uma textura de solo mais arenoso,
Então, assim, depende da textura de solo, da quantidade de matéria orgânica ajuda muito na degradação. E a chuva, esse meio campo pode ter algum problema, mas no geral, Marcelo, e acho que essa é uma coisa importante, vocês das indústrias, quem tá utilizando, recomendando, trazendo os produtos para o mercado, colocar, ó, esse meu produto ele é relativamente tranquilo, porque esse ativo com esse ativo, ok? Então, assim, no geral, em princípio, dos prédios emergentes, eles estão relativamente seguros daqueles que são recomendados. Alguns não são recomendados para que pode dar carry-over. Esse já tem que tomar um pouco de cuidado. Então, essa é a primeira parte, Marcelo, do carry-over. Então, assim, por isso que eu falei assim, isso é uma coisa que está diminuindo um pouco o receio, porque o pessoal tem entendido que não tem sido problema, no geral. São situações esporádicas. E aí, agora a seletividade, Marcelo, se você quiser discutir um pouquinho da seletividade, sim. Eu acho que esse é um ponto que tem pegado mais, e eu acho que hoje a minha maior preocupação, você vê, no passado era carry-over, né, para mim também. Hoje é na seletividade das culturas, principalmente da soja. E, de novo, aí voltamos, acho que foi no primeiro ou segundo podcast, que nós falamos um pouco dessa relação das cultivares novas, né? Isso. Com o sistema de produção geral. E isso é uma coisa importante, não sei se vocês têm visto isso, mas a gente tem sido muito questionado, e é uma coisa que nós precisamos resolver, viu? Essa questão do entendimento dos herbicidas pré-emergentes, da relação com a cultura. Porque só para começar falando de seletividade, sempre que a gente pega a seletividade, estava relacionada ao quê? Olha, esse herbicida é recomendado para soja, mas na textura arenosa pode ser tanto, a dosagem é essa, a textura arenosa, matéria orgânica. Ok? Nenhuma bula falava da cultivar. E aí? E é importante, de novo, textura de solo, matéria orgânica, mas hoje eu coloco a genética na frente das situações. Sabe por quê, gente? Assim, vou me alongar um pouquinho mais, Marcelo. Por favor, fique à vontade. Porque vamos lembrar o seguinte, de novo, né? O que é a geração RR, né? Vou começar falando que foi muito importante, mas algumas lacunas que ela trouxe. Na parte genética das companhias de melhoramento, o que se começou a utilizar como herbicida no desenvolvimento das linhagens, depois dos cruzamentos, no F1, no F2 e para frente, glifosato. São cultivares resistentes a glifosato. Eu vou controlar a plantaria com o quê? Mais fácil e barato, com glifosato. No passado, quando não podia jogar glifosato, aplicar glifosato dentro da soja, qual que era o controle de planta daninha que falava nos programas de melhoramento? Falando em programa de melhoramento, mesmo na base, né? Na base, pesquisa. Na pesquisa e no desenvolvimento das cultivares. As herbicidas convencionais, e muito pré-emergente. Então, se aquela cultivar tivesse algum problema com aquele pré-emergente, a produtividade dela ia ser menor. Ficava ali, né? Então, assim, Já não avançava, né? A gente falava o seguinte, era uma seleção indireta para herbicida. A que chegasse no final, não ia ter problema com herbicida. Está validada. Está validada. Não foi feito para isso, mas sim, foi utilizado. Como nós utilizamos só para glifosato, nós deixamos de utilizar esses produtos e não sabemos. Isso é um bom ponto. Em princípio. E aí o que acontece? Você tem cultivares muito sensíveis a determinados grupos, por exemplo, Protox e ALS, né? Eu também, se você passar com o vidro de um herbicida Protox perto de algumas variedades, você mata. E outros que não tem problema algum. A pergunta é, quem tem essa informação? Aí o pessoal das companhias que está com os produtos não tem, o pessoal das sementes também não tem, porque não foi feito esse trabalho do desenvolvimento e nem nos testes. E testar isso, gente, é complicado, né? Eu e outros colegas fazemos isso. E é uma coisa árdua, porque a gente tem que testar no campo, aplicar, ver o sintoma, colher para ver se deu problema de produtividade, fazer isso durante 2 anos, né? Para ter um pouco mais de certeza. Pessoal, a variedade hoje dura 4 anos de soja. Então, assim, e aliado a isso, a velocidade de lançamento de variedade. Isso. Então, nós temos quantas variedades hoje? Talvez 80. Todo ano sai um monte. Então, Marcelo, a seletividade é um ponto que, por falta de informação, alguns técnicos, eu digo alguns recomendantes, têm evitado. Puxa, mas eu não sei se essa cultivar pode dar problema ou não com esse produto, né? E aí atrapalha o quê? Tanto a cultivar como principalmente os herbicidas. E aí um dia que ele utiliza o pré-emergente, dá um pau na soja. Fala, tá vendo? Pré-emergente é o produto. E não é. Né? Provavelmente estava relacionado muito àquela cultivar, talvez a situação de solo. Então talvez seletividade para pré-emergente, Vinícius, isso que você colocou o número de adoção, seja um entrave, né? Mas eu acho que essas informações vão ser geradas, seja pelo produtor que vai fazer os testes próprios com as cultivares e entender um pouco o produto.
Tem herbicidas que já são sabidamente mais seletivos, né? Com menos problema, né? Sim. Agora, outros grupos já são mais Tem que entrar no nível de detalhe maior. E aí tem que entrar no detalhe maior. Então, assim, seletividade acho que tem sido um ponto... E esse contexto que você trouxe, Fernando, para complementar, ele vai impactar em diferentes formas, né? Porque a gente está falando de seletividade, né, Vinícius? E o que eu tenho visto hoje, e a gente tem rodado bastante aí o Brasil de norte a sul, Fernando, que é que baseado nessa dificuldade ou nessa incerteza que o produtor tem, ele tem reposicionado o pré-emergente. Por isso que eu fiz aquela primeira pergunta, o que é o pré-emergente? Hoje a gente tem visto que boa parte desse pessoal que adota, Vinícius, eles têm aplicado esse produto na dessecação. Porque ele entende que lá na dessecação eu tenho um período maior entre o meu plantio e eu não tenho fisicamente a minha semente da soja lá ainda. E, de novo, esse efeito objetivo que eu coloquei o produto, ele acaba sendo prejudicado, né? Porque aí eu tenho um tráfego de máquina, eu tenho a semeadora que me corta o solo e eu tenho o rompimento daquele filme que efetivamente seria o ideal para o meu pré-emergente. Será que é uma tendência, Fernando, esse reposicionamento? E uma pergunta no sentido de que, se for, faz sentido hoje eu ter uma combinação de moléculas pré e pós no mesmo produto? Boa pergunta. Situação típica do Brasil, né? De novo, temos que trazer tecnologias, adaptar tecnologias para cá. Marcelo, tem que tomar muito cuidado. Eu tenho muito receio desse tipo de adaptação para pré-emergente. Por duas situações. Primeiro, se eu tenho receio de seletividade, fito, vou fazer o quê? Deixa eu aplicar um pouco antes, porque eu sei que não vai dar fito. Tá bom. Você pode até diminuir a fito, mas você vai perder o período de controle que teria que ser dentro da cultura. Pessoal. Para controlar dentro da soja. Né? Ok, então esse é o primeiro ponto. O segundo é quando você traz para dessecação, se tiver muita massa verde ainda, aquilo que eu comentei, né? Se for uma dessecação, se for um sequencial, talvez a segunda, eu acho que até pode ser na segunda aplicação. Mas muita gente faz com uma massa verde grande. Esse produto, se pegar na folha, pessoal, a grande maioria vai ficar na folha. De novo, precisa chegar no solo. Então, são dois receios que eu tenho. Primeiro, você perde um período que é importante. Aí o cara aplica, quando eu falo, o produtor aplica 10, 15 dias antes, aí o pré vai funcionar durante 10 dias na cultura. Ele fala, tá vendo, o pré não funcionou, lógico, você aplicou antes. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E o outro é de ficar na palha. O que eu acho que pode ser, Marcelo, uma adaptação, assim, o pré pode entrar numa aplicação sequencial naquela segunda aplicação. Perfeito. De complementar e próxima da semeadura. Se for fazer essa aplicação aqui, 1, 2, 3 dias, tudo bem. Aí 5 dias, ainda está um pouco dentro. É aceitável. Mas antecipar um pouco mais, não. Pré para fazer pré. E aí tem tudo isso que você falou, né, Marcelo? Tem o pré, esse é o tal de fazer aplique e plante, né? Que aí você vai ter movimentação do solo. Movimentou o solo, deve nascer mais flat da linha. De novo, tudo isso que vai acontecer. Aí o cara a pessoa que aplicou, né? Vai fazer uma avaliação, o meu pré não ficou bom, mas qual o sistema que você... A responsabilidade fica para todo mundo. Tudo isso você estará prejudicando uma maior eficácia do pré. Eficácia. Você pode estar diminuindo a questão de fitotoxicidade. Então, acho que tem que balancear. Eu tenho muito receio dessas adaptações prejudicar o que a gente está querendo do pré. Contribuir. Aí o cara... Grande objetivo. Aí eu não vou usar o pré por causa dessas situações. Lembra que a gente já falou muito de operacional, né, gente? O operacional não pode estar na frente da eficácia. Aí tem duas situações. O operacional um pouco de receio de algumas coisas. Também não pode estar, tecnicamente. Eu acho que essa é uma coisa importante. A gente tem que tomar cuidado com algumas adaptações, né? Porque elas podem levar a uma experiência ruim. E aí, depois de uma experiência ruim, você conseguir voltar a usar, fica mais difícil, né? E aí parte muito do que vocês falaram, né? Antecipar demais, perde residual dentro da cultura. E tem a questão do plante-aplique, a competição na linha da soja, né? E competição na linha da soja é até pior do que entre linha. Então, assim, eu vou dar uma outra, é uma situação bem complicada. Eu vou dar uma outra situação, Marcelo, Vinícius, que tem acontecido também com o pré, daqueles maus resultados com o pré-emergente, que acontece também com pós e com pré. Sim, sem dúvida. É você colocar o pré-emergente na pior situação que você tem na lavoura. Lembra? O produtor é reativo. Normalmente isso acontece, né? Aí ele perdeu a mão para pé de galinha, perdeu a mão para isso, perdeu a mão para... Tá bom. Aí eu vou aplicar eu vou salvar com o pré. Gente, herbicida nenhum dá 100% de controle, ou muito pouco, né? Então imagina se você tem um banco de semente, o sul é interessante, né? Você tem uma planta como a Zevem, que você tem 800 sementes por metro quadrado, 80% de controle, 90% de controle, bom controle, 95%. Olha quanto sobra, vai sobrar
80 plantas por metro quadrado. Mas nos áreas que tem pé de galinha, né? Vamos aplicar um produto para pé de galinha. Se você deixou o banco ficar altíssimo, não é o pré vai ajudar muito, mas lembre que vai escapar a planta porque o seu banco é alto. Então, assim, também eu tenho visto muita gente achando que o pré, vou falar de novo, o professor Rubem fala, meu amigo Rubem, né? Ele fala assim, primeira coisa de pré-emergência, pessoal, não existe glifosato em pré-emergência. Perfeito. Que controla Ótimo. tudo. Então, assim, o pré, ótimos produtos, tem melhorado, mas não é aquele que vai limpar tudo. Então, assim, se colocar na pior situação, gente, não é ele que vai resolver, ele vai ajudar muito. Então, de novo, o pré seria o tipo do produto, Vinícius e Marcelo, para a gente pensar naquilo que a gente falou do conceito. É um preventivo, ou nas primeiras situações, para você não deixar a situação ficar ruim. Ficar pior. Lógico. Então você está na metade, porque só o pós não vai resolver, só o pré não vai resolver sozinho situações assim. Então é uma outra questão que eu acho que eu bato muito nisso, sabe? Pessoal, o pré tem que funcionar bem, vamos ajudar, não é ajudar, colocar nas condições que ele vai funcionar bem, assim como o pós, assim como a dessecação que nós já conversamos. A gente conversa muito, né, Marcela? Nas áreas que a gente procura fazer de pré-emergente a nível de campo, a gente sempre fala, deixa uma seção fechada do pulverizador para você medir se de fato você... Ou põe uma lona, né? Ou põe uma lona, né? Antigamente era mais fácil, né? Porque não tinha esses pulverizadores, né, tecnológicos aí. Mas faça essa testemunha dentro da área. Aí você vai medir se o produto realmente teve o efeito desejado ou não. Porque muitas vezes a gente deixa para fazer um talhão diferente, né? E às vezes o talhão diferente é aquele talhão que não tem o problema da erva. Então, são cuidados que a gente consegue garantir, talvez, uma experiência melhor no final. Você colocou aqueles números exatamente de adoção, né? O que a gente vê também é que, por exemplo, quando a gente vai para o Cerrado, tem uma área de adoção maior, né? E lembra daqueles 4 pilares? Exatamente. Lá a logística é muito importante. Nós falamos do operário rural e logística. Então, é um ganho indireto que para aquela área é importante, eficaz. É um ponto de dor deles no norte. Então, olha como é interessante assim, pegar o pré-emergente, vai nos dar a opção de várias situações interessantes que vai ser diferente para produtor. De repente, a logística para uma grande área é mais importante do que a eficácia em geral, que é mais importante para o produtor do sul, aqui que a gente está, né? Pega do sudeste ao sul, onde tem uma adoção menor, que a eficácia é boa. Então, ele vai ver as condições diferentes. Então, o pré, além de tudo, nos dá essa situação de amplitude maior de contribuições. No Mato Grosso, nas regiões de Cerrado como um todo, nossa estimativa é basicamente 70% de adoção na soja, enquanto que nas regiões sul, aí 20%, 30% de adoção. Então, são algumas diferenças, né? Conforme o tamanho do problema, vai se ajustando. Mas, de fato, é o que você falou. Eles têm lá um problema operacional e já identificaram que o pré, na verdade, não é para atrapalhar o operacional, ele vai agregar o operacional, porque o pós vai fazer a diferença depois. Tem uma situação de ajustar. Aí, de novo, o pré vai ter que ajustar um pouco no operacional, né? Sim. Porque assim, se eu deixar para aplicar o pré depois da semeadura, que é interessante para controlar a pladaninha, você não pode demorar muito. Eu vou ter 1 ou 2 dias para fazer isso, no máximo, né? Se chover, tá, se eu tiver que fazer antes, como é que eu vou ajustar com a minha semeadora, enfim. Mas a primeira frase que nós falamos no início, né? O pré é mais complicado, essa palavra? Talvez seja. É mais técnico? Talvez seja. Mas é uma oportunidade de diferenciar os bons agricultores e os resultados vão ser melhores. Essa é uma certeza. O manejo de plantas daninhas, com a boa dessecação, o pré e complementar com o pós, esse é o sistema que vai funcionar bem. E nós temos muito problema hoje. Quem não adotar esse sistema vai ter problema. Então, assim, o pré faz parte desse problema, por isso que esse podcast, para mim, é muito importante também da gente ter se debatendo, junto com as outras coisas que nós já conversamos. Né? Mas vai ter. Como ajustar isso? Vai ser mais técnico. Talvez as 3 partes sejam mais técnicas de todas. Mas é um desafio bacana, gente. Como é que a volta dos que não foram, né? Vai voltar. Uma coisa que nunca foi. Vai voltar conhecimento. Isso é uma coisa boa, gente. Isso é muito importante e de novo, né, acho que a gente voltou a falar de integração de sistema de cultivo, seja ele em cultura e seja ele dentro da mesma cultura que é a soja. A gente tem visto muito no Cerrado, né, Fernando, especialmente na Bahia, o problema que a gente teve no ano passado muito forte de cigarrinha de milho.
E a gente vê que um grande gap ou um grande precursor desse problema de cigarrinha, que é um problema de entomologia, aconteceu pelos escapes do milho dentro da soja. Então eu não consegui fazer um controle no milho safrinha lá atrás, eu tive lá as tigueras de milho, que dentro da cultura da soja me causou um problema de hospedeiro de pragas e, lógico, né, não diferente de doenças. Ô Marcelo, tem umas plantas daninhas que a gente vai ver. Você pega, por exemplo, trapoeraba, o que tem de percevejo que fica escondido na trapoeraba. Então, plantas estão ali para ser, além de tudo, atrapalhar ser hospedeiras de algumas Hospedeira de pragas e doenças também. Então, falando de cravorana, lembrando que cravorana aqui no sul do Brasil, né? Ela já foi um hospedeiro de uma doença muito importante, que até deixou de plantar soja por causa disso. Então, assim, olha como é que começa a ter essa integração de problema também, né, Marcelo? E por isso que me preocupa quando a gente fala e eu vejo muito isso na prática, né? Quando você comentou de que o produtor coloca o pré-emergente numa pior área. O Vinícius comentou de que você tem 40% de adoção em termos de magnitude de Brasil, e você tem uma dificuldade de você aumentar isso justamente por essa experiência ruim que a gente pode ter. Falando um pouquinho do nosso negócio aqui de plantas daninhas, como que está hoje o fluxo de germinação dessas plantas resistentes? Porque a gente ouve muito que a solução agora da planta resistente é o pré-emergente, porque nós precisamos aplicar o pré-emergente. E, ao mesmo tempo, a gente vê a aplicação do pré-emergente com 10 dias antes da semeadura, porque eu tenho minha preocupação com a fitotoxicidade, ou eu tenho um tráfego de máquinas maiores, né? E aí, obviamente, o objetivo que é eu manejar essa pré-emergência, essa resistência, ela se torna prejudicada. E a gente não pode esquecer desse fluxo de germinação, né, Fernando? Como que acontece isso dentro da cultura hoje? De novo, a gente vai voltar para acho que episódio 1, quando nós discutimos a importância de conhecer qual é o nosso alvo, né? Planta daninha, né? Isso nós perdemos um pouco. Vou citar 2 exemplos, Marcelo, que é importante a gente entender, reconhecer a planta e entender a parte agora de ecologia dessas plantas. Vamos pegar, por exemplo, caruru. Caruru tem um período de emergência no Brasil, a gente e outros colegas já mediu, que chega a emergir durante 120, 130 dias. Caramba. Começa lá quando esquentar em setembro, outubro e vai germinando. Esse é o fluxo de emergência. Imagina se eu não utilizar um pré-emergente, na hora que eu for semear uma soja ou algodão. Eu vou ter que ficar aplicando pós a cada 5 dias. Então, de novo, né, entender um pouco isso. O que acontece com o pé de galinha? Ele já tem uma germinação um pouco mais tardia. Lá na frente, né? Um pouco mais na frente, se eu plantar soja ali em meados de setembro, né? Então eu vou ter que saber que talvez eu tenha um pré-emergente um pouco mais potente, que me dê talvez 20, 25 dias, mas essa é certeza que eu vou ter que complementar em pós. Então, assim, cada planta vai ter uma situação diferente, né? E uma adaptação diferente. Então, esse é outro conhecimento. E aí vai estar na escolha do meu pré-emergente, né? Tanto da eficácia como da situação de aplicação. E, de novo, Marcelo, você falou uma coisa muito interessante. Pessoal, não é o pré que vai salvar tudo. O pré vai ajudar muito o nosso sistema. Ele não é a bala de prata, mas se não tiver o pré, nós não vamos conseguir controlar e nós vamos perder os pós. Se a gente deixar, vou falar gramínea, tudo na mão de acessease, né? Como nós temos os DINs ou os FOPs. Já temos, né, problema? Já temos. Aí sim, mas se o pré entrar, não é o pré que vai controlar, só ele vai controlar o pé de galinha, mas o pé, além de ajudar muito, ele vai ajudar a preservar esses pós-emergentes. Então, assim, são 2 coisas. Não é a salvação para tudo, mas ele é extremamente importante para a salvação de tudo. Ele vai fazer parte, né, dentro do sistema integrado, como você falou. Pessoal, hoje o pré é fundamental para fazer parte do sistema. De novo, dessecação, pré e diminuir a importância do pós. Vai continuar sendo, mas o pós é uma complementação da dessecação com o pré. E o que a gente teve nos últimos anos é tudo na mão do pós-emergente. No caso do glifosato, ótimo. Esse sistema mudou, pessoal. Hoje é tudo na mão, o mais importante, dessecação, pré, e o pós vai ajudar a complementar. Esse é o sistema ideal para a gente. É igual um jogo de truco, né? Você tem que sempre garantir a primeira, para você ter uma chance aumentada de ganhar o jogo, né? Então não é diferente na dessecação e na pré ali. Primeira e a segunda, nesse caso, exatamente. Muito bem colocado. Muito bem. E que no final do dia, acho que a gente encerra esse episódio, né, Vinícius, com essa informação muito importante, pessoal, dessa necessidade de você ter um sistema integrado, seja de cultivo e seja de proteção de plantas, né, Fernando? A gente não pode, não deve deixar na mão de um ou de outro, nessa complementação, ela é muito importante. Marcelo, só para terminar, né, também. Claro. Pessoal, quem nunca usou, quem vai usar pré, não precisa fazer na área toda no início, faça um teste para dar bem numa área, namora um pouquinho com
Coloca o pré num sistema pequeno para você entender um pouco, escolha um produto, mas inicie, experimente isso, porque, como eu falei, é uma coisa de... Não é a volta dos que não foram. Voltou mesmo, pessoal. Então, teste. Quem não voltou na propriedade, volte. Faça um teste, observe, teste, né? Vai namorando, entendendo isso, que é importante, pessoal. Quem não fez, experimente. Numa parte da área, numa parte mais tranquila, pega um bom consultor, um bom agrônomo, uma pessoa para te dar uma orientação que vai ser do futuro. Teste, pessoal, é uma coisa importante. Excelente. Muito bom. Excelentes recados aí, Fernando. Obrigado, Marcelo, também. Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado desse episódio de pré-emergentes, né, que faz parte do Adamar Cast Herbicidas. E nós teremos um próximo episódio e conto com a sua presença lá também. Muito obrigado.